Fala Dev, bem-vindo à aula 3 do curso de CSS e na aula de hoje nós vamos ver Flexbox. Bom galera, o Flexbox ele é muito utilizado hoje em dia pelos programadores porque o Flexbox é um modelo de layout do CSS que facilita esse alinhamento, facilita a organização dos elementos dentro de um container. Daqui a pouco eu explico para vocês o conceito do que é um container. Ele é ideal também para criar layouts responsivos e flexíveis. Para quem não sabe o que é um layout responsivo, é quando você cria uma página HTML utilizando recursos de CSS que ela pode ser acessada tanto pelo celular como no tablet ou computador. Então você codifica a sua página para ser acessada em qualquer um desses dispositivos. O Flexbox facilita o nosso trabalho com relação a alinhamento de elementos, porque através dele eu posso alinhar os elementos tanto horizontalmente quanto verticalmente, de forma simples e prática. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, um exemplo para resumir aqui para vocês do que dá para fazer com o Flexbox. Bom, através do Flexbox nós conseguimos fazer alinhamentos tanto na vertical, que aqui eu posso alinhar todos os elementos aqui em cima do nosso container, mas aqui embaixo eu tenho como fazer um alinhamento central na vertical. Aqui nós temos o Space Between, que ele preenche todos os espaços do nosso container, desde aqui de cima até aqui embaixo. Nós temos o alinhamento no fim do container, onde todos os nossos elementos ficarão aqui embaixo. Nós temos também um alinhamento que, conforme os elementos vão crescendo, ele vai se ajustando. E mais aqui embaixo um alinhamento onde ele se adapta e coloca as margens proporcionais entre as tags. Nós temos também aqui ao lado o alinhamento na horizontal, onde nós podemos alinhar todos no início do container, no fim do container, centralizar os nossos elementos horizontalmente e diversos outros alinhamentos que são parecidos, mas tem uma pequena diferença e você utiliza qual achar melhor. E nessa aula você vai terminar sabendo tudo sobre Flexbox. Bom galera, para começar, inicialmente eu criei uma pasta chamada aula 3 e criei um arquivo chamado flexbox.html. Aqui dentro do meu arquivo eu montei a nossa estrutura básica HTML, coloquei um title escrito Flexbox e um título aqui H1, aula 3 Flexbox, que é o que vocês estão vendo no navegador aqui embaixo, tá? Agora eu vou criar o nosso arquivo de estilização, que eu vou chamar de style.css, e vou vincular esse meu arquivo HTML a esse arquivo de estilo, tá? Eu vou fazer o link, você já sabe como faz esse link, através da tag link. Se você não sabe ainda, é porque você não assistiu às aulas anteriores. Se você não assistiu a aula 1 nem a aula 2, eu recomendo que vocês voltem lá, aprendam tudo que tem nessas duas aulas, que está muito bacana. Na aula 2 você aprende coisa pra caramba, que vamos utilizar também muito aqui nessa aula. Então, para você não ficar perdido, então por favor volte lá na aula 2 e na aula 1 e depois volte para cá, beleza? Então, quando eu coloquei link, pessoal, apareceu aqui uma lista no meu VS Code do que eu posso selecionar. Eu posso clicar aqui nesse link 2.css, que ele já me dá toda a estrutura aqui do link para eu chamar a minha tag de estilo, tá? Então aqui ele já coloca para mim o Hell Style Sheet, que é a minha folha de estilo, né? E dentro do href ele já chamou, inclusive, aqui o nosso arquivo style.css. Então com isso a nossa página já está linkada com a página de estilo. Para fazer um teste eu vou vir bem aqui na minha página de estilo e vou aplicar um estilo para minha tag body e vou colocar um background color black, só para testar. Pronto, então tá funcionando esse link, né? Tá tudo ok. E agora, pessoal, antes da gente começar a falar sobre Flexbox, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu expliquei na aula passada que quase todos os nossos elementos eles já possuem uma estilização padrão. Por exemplo, se eu colocar aqui uma tag div, e nessa tag div eu vou colocar aqui div1, vou criar aqui uma div2 e div3. Então aqui eu vou chamar de div2 e aqui eu vou chamar de div3, tá? Eu vou mudar esse nosso background aqui, que ele está muito escuro, né? Eu vou colocar aqui um gray, para a gente poder inclusive enxergar a nossa fonte aqui embaixo. Eu vou aplicar um estilo para minha div aqui,
e vou aplicar um fundo para essas divs de orange. Então percebam que quando eu apliquei aqui background color orange, foi pintado toda a largura aqui da nossa página HTML. E como eu expliquei para vocês na aula anterior, as tags HTML elas possuem uma estilização padrão, e uma estilização padrão que tem para a tag div é exatamente essa, de ocupar toda a largura do elemento em que ela está, tá? E sempre que ela for iniciada, ela vai ser iniciada embaixo do elemento de cima. Então ela nunca vai ser iniciada ao lado. Então essa é uma propriedade que, se eu clicar aqui com o botão direito e clicar em inspecionar, isso aqui eu já expliquei para vocês e está na aula 2 do curso de CSS, tá? Como utilizar aqui um inspecionar elemento, ok? Então aqui dentro, se você clicar sobre uma dessas divs, você vai ver aqui a nossa estilização, background color orange, que foi o que nós fizemos. Mas aqui embaixo, você vai ver que existe uma estilização que não fomos nós que fizemos. Essa é a estilização padrão da tag div. E uma dessas estilizações é o display block, que é responsável por fazer exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O display block ele vai fazer com que qualquer elemento HTML ocupe 100% do elemento em que ele está. E sempre ele vai começar embaixo do elemento de cima. Então, se você perceber, esse display block ele está contido em diversas tags, não somente na div. Se você clicar aqui sobre o H1, você vai ver também que existe o display block aqui em cima. Então, se nós criássemos aqui uma tag P, vocês iam ver também que a tag P de parágrafo, ela também tem o display block. Por isso, por padrão, você nunca vai conseguir criar uma div ao lado da outra. Você vai precisar manipular no CSS para que isso aconteça. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Mesmo se eu colocar aqui uma largura de 100 pixels para todas essas divs e uma altura de 100 pixels, tá? Ó, apliquei. Vejam que mesmo sobrando espaço aqui, as divs não ficaram uma ao lado da outra. E isso tudo ocorre por conta do display block. E para a gente poder colocar as divs uma ao lado da outra, nós devemos modificar essa propriedade display block. Então, para fazer isso, eu venho aqui e coloco display e aí eu coloco o valor inline block. Se eu salvar, percebam que agora sim as divs ficaram uma ao lado da outra. Isso porque eu alterei a propriedade display block para display inline block, ou seja, as divs vão ficar no mesmo bloco, na mesma linha, certo? A partir daí, nós podemos aplicar diversas estilizações, como por exemplo, aplicar uma margem entre as divs, que elas ficaram muito coladas. Então, dessa maneira, eu posso colocar aqui o margin right, aplicar uma margem do lado direito de cada uma dessas divs, e eu vou colocar 30 pixels aqui para ter um espaçamento maior. Enfim, aí a partir daí eu posso fazer diversas manipulações. Só que imagina que se eu quisesse manipular essas divs de diversas formas, aqui eu dei só um espaçamento de 30 pixels, mas e se eu quisesse que essas divs ficassem proporcionalmente distribuídas nessa largura aqui da minha página? Então uma ficaria aqui no canto, essa outra ficaria nesse outro canto e essa aqui ficaria no meio, distribuídas uniformemente. Então, para fazer isso utilizando recursos simples do CSS, isso levaria muito tempo. Eu teria que produzir muitas linhas de código para fazer esse efeito. Então, tudo isso gerava uma complexidade muito grande na hora de programar utilizando o CSS. Então, foi com base nessa necessidade que surgiu o Flexbox. Para explicar agora sobre o Flexbox, eu vou retornar aqui para o que estava antes. Eu vou deixar somente a altura e a largura da nossa div. Tá? Ela vai ficar aqui embaixo desse mesmo jeito, tá? Uma div embaixo da outra, e eu vou voltar para o nosso arquivo flexbox.html. Agora, pessoal, é o seguinte, o Flexbox ele trabalha com o conceito de container, onde eu vou ter um elemento pi aqui, que eu estou criando essa div como elemento pi, e todos os elementos que vão ser aninhados vão ficar dentro desse elemento pi, tá? Eles serão os filhos, que nós chamamos de item. E mais embaixo eu fecho aqui o meu elemento, que será o meu container. Então aqui no nosso elemento container, eu vou identificar através de uma class esse elemento, e aqui eu poderia identificar por qualquer nome, mas para ser mais didático,
eu vou chamar ele de container. Mas aqui embaixo, onde estão os meus itens, eu vou criar também uma classe para cada um deles e todos eles terão o nome de item. Então aqui eu tenho class item, mais aqui embaixo também class item e mais aqui embaixo eu tenho o meu terceiro class item. Então identifiquei cada um deles. Agora vamos voltar aqui para o arquivo de estilo para a gente começar a trabalhar com o nosso Flexbox, tá? Deixa eu fechar aqui para minimizar. Então, primeiro de tudo, pessoal, como eu vou trabalhar com alinhamentos e esses alinhamentos vão ter várias divs, eu não posso aplicar uma estilização direto para tag div, porque eu tenho tag div que eu quero manter esse alinhamento e existem outras tags que eu não quero manter. E se eu aplicar dessa forma, ele vai aplicar o alinhamento para todas as tags div. Então aqui eu só quero pintar a cor de fundo para laranjado e mexer na altura e na largura da minha class item, tá bom? Eu vou salvar e continuou da mesma maneira. Tá? Eu apliquei esse estilo somente para essas divs aqui. Agora, pessoal, eu quero colocar essas divs uma ao lado da outra. Como é que eu faço isso? Para a gente poder colocar uma div ao lado da outra utilizando o Flexbox, nós precisamos inicializar o Flexbox dentro do nosso container, que é o nosso elemento pai. E aqui dentro do container, eu vou colocar aqui um display e com o valor flex. E pronto, pessoal, basta utilizar o display flex que ele vai colocar as divs uma ao lado da outra. Simples assim. Agora, pessoal, eu vou aplicar aqui em cima um background color cor black, só para a gente ver a dimensão aqui do nosso container. Ele está pegando 100% aqui da tela. Deixa eu fechar aqui o meu inspecionar elemento para não atrapalhar. Então o nosso container ele pega aqui 100% da tela e eu vou aplicar uma largura para ele, tá? Um width de 1200 pixels. Pronto, ele ficou com esse tamanho, tá perfeito. Eu vou aplicar também uma altura, um height de 400 pixels. Agora eu quero que essa div aqui ela fique centralizada para ficar mais bonitinho, e vocês já sabem como centralizar uma div que eu expliquei para vocês na aula anterior, né? Basta utilizar um margem. O primeiro elemento equivale à margem do topo, né, da parte superior. Eu não quero aplicar nenhuma margem aqui, e nas laterais, que seriam o right e o left, eu vou colocar alto. Dessa forma ele aplica proporcionalmente um tamanho tanto para a direita quanto para a esquerda e centraliza aqui a nossa div, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Para a gente dar continuidade com o Flexbox, eu vou criar mais divs para a gente ter um pouco mais de conteúdo na nossa página. Então eu vou colocar aqui a div 4, div 5, div 6, eu vou criar mais duas só, tá? Até div 8. Essa aqui vai ser a div 7 e essa div 8. Pronto, criamos 8 divs aqui. Então, a partir do Flexbox, o que mais dá para a gente fazer? Bom, as nossas divs estão muito coladas, eu quero aplicar uma margem entre elas. Então, utilizando o Flexbox, nós podemos usar essa propriedade chamada Gap. E aqui eu coloco o espaçamento que eu quero entre essas divs. Eu vou colocar aqui um espaçamento de 30 pixels. E mais aqui embaixo, ele já aplicou esse espaçamento aqui para cada uma dessas divs. Então, como eu falei anteriormente para vocês, pessoal, nós podemos utilizar o Flexbox para alinhar tanto horizontalmente quanto verticalmente. O padrão do Flexbox é alinhar horizontalmente. Tanto é que ele alinhou dessa forma, mas nós podemos mudar a direção desses itens através da propriedade Flex Direction. E aqui eu posso colocar diversos valores. Eu posso colocar o row, ele é o alinhamento padrão aqui dos nossos itens. Se eu quiser que eles fiquem nessa disposição aqui, da esquerda para a direita, eu nem precisaria informar o Flex Direction Row. Se eu comentar aqui, o resultado vai ser o mesmo. Mas eu posso também, além do Flex Direction Row, eu posso colocar o Row Reverse, e ele faz com que os nossos itens ele vá para a direita e invertendo aqui a posição deles, onde o último vai aparecer por primeiro e assim por diante. Assim como eu posso dizer como será o alinhamento na horizontal, eu posso também dizer como vai ser o alinhamento na vertical, através do Flex Direction Column. Então, se eu colocar aqui column, as nossas divs elas ficaram para cá para baixo, em formato de coluna. E eu posso também utilizar o Column Reverse,
que ele tem o mesmo sentido que o row reverse, mas aqui ele se mantém ainda na esquerda e ele inverte a posição dos itens dentro do container. Então o meu último item aqui ficou por primeiro. E percebam, pessoal, que como eu configurei que o nosso container ia ter 400 pixels de altura, que é esse tamanho aqui, os nossos itens eles se adaptaram a esse tamanho. Então, para se adaptar, eles acabaram alterando, né, modificando o tamanho de cada div para se ajustar ao tamanho do container. Mas eu vou voltar aqui e utilizar o Flex Direction Row em formato de linha. Agora, pessoal, nós vamos aprender a utilizar os alinhamentos na horizontal, utilizando a propriedade Justify Content. E para essa propriedade, nós podemos utilizar diversos valores. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Justify Content Center. Quando nós aplicamos o Justify Content Center, ele alinha horizontalmente todos os nossos itens no centro do container. Nós temos também a propriedade Justify Content Flex End, que ele faz o alinhamento dos itens no final do container. Além do Flex End, nós temos também o Flex Start, que na verdade é o nosso alinhamento padrão na horizontal, onde os itens vão ficar alinhados no início do nosso container da esquerda para a direita. Nós também temos a opção Space Between, e o Space Between ele vai organizar todos os nossos itens para que eles ocupem todo o espaço do nosso container. Além do Space Between, eu tenho o Space Around, ele é um pouco semelhante ao Between, mas ele dá uma pequena margem no início e no fim aqui do nosso container. E assim como o Space Around, nós temos o Space Evenly, que também é um pouco semelhante, não tem muita diferença entre eles. O Evenly ele dá um espaçamento maior ainda aqui, tanto no início quanto no final do nosso container. E aí você utiliza o alinhamento que mais se adequa ao seu sistema ou ao seu site. No nosso caso aqui, eu vou colocar o Space Between, tá? Onde ele vai ocupar aqui toda a largura do container. Assim como nós alinhamos horizontalmente, nós podemos também alinhar verticalmente. E para alinhar verticalmente, nós utilizamos o Align Items. Nós temos o Align Items Center, onde ele vai centralizar os nossos itens no centro do container. Temos também o alinhamento Flex End, onde ele alinha os itens no final do container, aqui na parte de baixo. Temos o Flex Start, onde todos os itens serão alinhados no topo do nosso container. Uma outra coisa super interessante que dá para fazer facilmente com o Display Flex é o seguinte: eu vou aumentar aqui o tamanho das nossas divs para 200 pixels para elas ficarem um pouquinho maior. E percebam que, por padrão, com o Flexbox, as divs tentam se adaptar ao tamanho do container. Com isso, elas acabam também interferindo no tamanho da minha div. Mas eu quero que realmente todas elas fiquem com a largura de 200 pixels e, se ultrapassar a largura total do container, as divs vão caindo para baixo. E eu posso fazer isso utilizando a propriedade Flex Wrap, e aqui eu coloco o valor wrap. Dessa maneira, quando eu salvar, as divs mantiveram a largura de 200 pixels e quando ocupou todo o espaço do container, as outras divs quebraram para cá para baixo. E essa parte daqui de baixo ficou dessa maneira porque nós estamos utilizando o alinhamento na horizontal Space Between, onde ele vai sempre preencher toda a largura aqui do nosso container. Se nós tivéssemos colocado aqui Flex Start, que é o padrão, ó, as nossas divs vão ser alinhadas, né, nesse padrão da esquerda para a direita. E como nós aumentamos o tamanho dos nossos itens, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais o tamanho aqui do meu container, né, que é para caber todos esses itens aqui dentro. Deixa eu colocar aqui um tamanho de 600, pronto, mais fácil a visualização. E assim como eu expliquei para vocês sobre o nosso alinhamento na vertical, utilizando o Align Items, eu posso também alinhar verticalmente utilizando o alinhamento no container. Então, para exemplificar, eu vou comentar aqui o nosso Align Items, tá? Para eu fazer aqui um alinhamento do container, utilizando o Align
Content. E aqui no Align Content nós temos diversos alinhamentos na vertical, né? Inclusive alguns alinhamentos que nós não podemos fazer com Align Items. Deixa eu mostrar para vocês agora o primeiro, que seria o Align Content Center, onde eu vou centralizar todos os itens aqui dentro do nosso container. Tenho também o alinhamento Flex End, que ele alinha tudo para baixo, assim como nós temos o Flex Start, que ele alinha tudo para cima, que fica no topo do container. Até então, todos esses nós temos também no Align Items, mas aqui no Align Content, nós podemos utilizar a propriedade Space Between, onde ele vai aplicar o alinhamento na vertical, né, tentando preencher com os itens todo o conteúdo do nosso container, tá? Temos também, além do Space Between, nós temos o Space Around, que ele dá uma pequena margem, tanto em cima quanto embaixo, e temos também o Space Evenly, que também é um pouco parecido, mas ele dá um espaçamento um pouquinho maior, tanto em cima quanto embaixo. E temos também a propriedade Stretch. O Stretch ele faz o alinhamento na vertical, deixando um espaçamento mais proporcional tanto aqui no meio quanto no fundo do nosso container. E eu vou aplicar aqui, pessoal, por padrão, o Flex Start. Vai ser esse aqui que a gente vai aplicar no nosso exemplo. Então, pessoal, dito tudo isso sobre o alinhamento do container, eu vou comentar aqui o nosso alinhamento do container e vou voltar a trabalhar com o alinhamento dos itens. Ele vai ficar nessa disposição porque nós vamos utilizar outras propriedades que nos dão mais flexibilidade de manipular determinados itens especificadamente. Como, por exemplo, digamos que eu queira aplicar agora um único alinhamento nessa div set. Eu quero que essa div set ela fique mais para baixo ou ela fique mais para cima. Então eu tenho como fazer essa manipulação somente em um item determinado. Então como nós podemos fazer isso? Eu posso muito bem voltar aqui no nosso arquivo flexbox.html. Eu vou criar uma identificação somente para div set. Eu vou chamar ela de item set. Percebam que eu estou mantendo a minha classe item, porque é essa classe que faz todas as configurações de estilização, colorindo ela de laranjado, colocando o tamanho dela de 200 por 200, isso aí vai manter. Então eu só estou adicionando aqui uma outra classe, né, a div set, chamada item set. E agora, deixa eu salvar aqui. E agora eu posso aplicar uma estilização especificamente para essa classe item set. Eu posso colocar aqui um background color yellow e será aplicado a cor amarela somente para essa classe em específica, tá? Então aqui a manipulação vai ser somente para essa div. E mesmo tendo aplicado um alinhamento para todos os itens desse container aqui, utilizando o Flex Start, onde nós vamos iniciar aqui os itens da esquerda para a direita, né, começando daqui dessa ponta, eu posso, mesmo sendo aplicado esse alinhamento, modificar o alinhamento somente desse item set. E para eu modificar somente o alinhamento desse item específico, eu posso utilizar o Align Self. E agora eu posso colocar um valor para ele. Eu vou colocar um valor Flex End. E dessa maneira, utilizando o Align Self, eu posso manipular um elemento específico do nosso container, onde ele vai sobrescrever o alinhamento de todos os itens que nós configuramos aqui em cima na classe container. Esse comando vai ser sobrescrito e vai prevalecer o alinhamento do Align Self, onde eu especifiquei que eu quero que essa div set fique alinhada no final do meu container. Agora que nós já falamos sobre os alinhamentos tanto na horizontal quanto na vertical, nós vamos falar sobre o tamanho e a proporcionalidade de cada um desses itens. Bem, como nós configuramos no início da aula, nós colocamos aqui um tamanho fixo de 200 pixels para os nossos itens, tá? Então todos eles têm esse tamanho em específico. Então eu vou tirar esse tamanho aqui de 200 pixels, nós não vamos utilizar o width para atribuir um tamanho para os nossos itens. Vou apagar aqui esse tamanho e vejam que as nossas divs ficaram dessa maneira. Então existe uma forma de nós aplicarmos um tamanho para div de forma proporcional, onde todas elas terão
o mesmo tamanho. E nós fazemos isso através da propriedade FlexGrow. E aqui eu informo o valor 1. Quando eu salvar, todas elas terão o mesmo tamanho e serão atribuídas de forma proporcional. O que significa esse valor 1? Significa que eu estou aplicando um tamanho e será o mesmo tamanho para cada um desses itens. Mas é possível que eu altere também o tamanho desses itens. Para exemplificar, digamos que eu queira alterar o tamanho dessa div set. E nós podemos fazer essa alteração aqui, onde nós especificamos que estamos estilizando o item set, tá? E eu posso colocar aqui também um FlexGrow para ela, né? Eu vou informar um tamanho e eu posso dizer que desse tamanho que nós temos em cada uma dessas divs, proporcionalmente, eu quero que essa div set aplique 2 tamanhos desse. Dessa forma, a nossa div set vai ficar com o tamanho exato de 2 divs dessa, tá? E se eu quiser colocar mais, eu posso colocar aqui 3, ela vai receber o tamanho de 3 divs dessas, e as outras acabam também diminuindo proporcionalmente o seu tamanho para que todos esses itens caibam dentro do container. Agora, pessoal, vocês precisam ter cuidado na hora de mexer em cada uma dessas propriedades, porque uma propriedade pode acabar anulando a outra. Quando nós tiramos aqui o tamanho do width de 200 pixels e começamos a trabalhar com FlexGrow, todas as nossas divs ficaram com tamanho equivalente, mas com isso nós acabamos perdendo a propriedade FlexWrap, que essa propriedade faz com que quando todas as divs preencham a largura do nosso container, a próxima div ela vai ser criada logo embaixo. Então, quando nós começamos a trabalhar com FlexGrow, todos os itens estão se adaptando à largura do container. Dessa forma, eu posso até criar 20 divs aqui e elas vão ficar uma ao lado da outra. Ou seja, a propriedade FlexGrow acaba sobrescrevendo a propriedade FlexWrap. Então vejam que se eu voltar aqui para o tamanho de 200 pixels, aí o nosso FlexGrow vai voltar a ter utilidade e vai quebrar as divs de baixo. Então a div 6, 7 e 8, como elas não cabiam mais nesse espaço, elas foram alinhadas logo embaixo. Então deixa eu retornar aqui no FlexGrow, tá? Isso aqui é só para vocês ficarem sabendo do que acontece quando vocês utilizam FlexGrow, né? Porque pode ser que você esteja codificando a sua página, montando o seu layout, aí de repente está utilizando o FlexGrow, mas queria que o FlexWrap funcionasse. E aí não sabe por que não está funcionando. Então é por causa disso que não está funcionando, tá? Utilizando o FlexGrow, ele tenta adaptar todos os itens para caberem na largura do container. Agora, demonstrando, pessoal, de um outro ângulo para vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aqui todas essas divs, eu vou deixar apenas 2 divs, tá? Vou deixar apenas a div 1 e div 2. Ok? Vou tirar esse item 7 daqui, eu vou comentar ele, na verdade, para a gente comentar o código, basta a gente colocar aqui o barra e o asterisco aqui em cima e no final o asterisco barra, e esse código vai ser comentado e não vai ser interpretado pelo navegador. E percebam, pessoal, que com o FlexGrow ele aplicou aqui um tamanho proporcional para as 2 divs. O Flexbox, pessoal, ele torna a nossa página responsiva também. Isso é, os itens se adaptam para você acessar tanto de um computador quanto de um tablet ou celular. Para a gente demonstrar isso aqui, eu vou apenas modificar o tamanho do nosso container que nós definimos por 1200 pixels fixos. Então, se eu deixar dessa forma, por mais que eu redimensione aqui a minha tela, ó, como ele tem 1200 pixels fixos, então ele vai ficar parado aqui quando atingir o 1200 e ele não vai aplicar a responsividade. Então, para demonstrar isso aqui, eu vou alterar esses 1200 e eu vou colocar aqui 60%. O que acontece quando eu aplico 60% em um elemento? Isso significa que ele leva em consideração a largura total do elemento em que ele está, ou seja, da minha página toda. Ele vai aplicar um tamanho de 60% com base no tamanho total da página.
tá? Então, conforme eu for diminuindo, ele também vai diminuindo, tentando aplicar em apenas 60% do tamanho da página. Agora, pessoal, vamos botar a mão na massa e aplicar tudo que nós aprendemos sobre Flexbox no nosso projetinho de carros da aula anterior. Então, agora eu vou fechar aqui esses nossos dois arquivos. Tá? Vou abrir aqui o nosso projeto do exercício da aula anterior, que é esse arquivo CSS e esse arquivo HTML, que equivalem àquela nossa lista de carros, tá, pessoal? Eu vou parar aqui, estopar esse nosso projeto atual sobre Flexbox e vou mandar rodar o nosso projeto aqui da lista de carros. Então, como é que nós poderíamos aplicar o Flexbox aqui nesse nosso projeto? Então, nós criamos aqui essa lista, nós criamos os cards aqui da Ferrari, Lamborghini, Camaro, são 3 cards, e colocamos esses cards um embaixo do outro. Aplicando o Flexbox, eu poderia colocar esses cards um ao lado do outro. E como daria para a gente fazer isso aqui? Bom, então, só fazendo uma leve explanação, nós temos aqui a nossa div principal, que recebe todas as listas de carros, né, que nós chamamos de cards. Esse nosso elemento principal, que nós chamamos de card, seria o nosso container. E esses outros elementos que estão dentro dele seriam os nossos itens. Então, dito isso, como é que a gente poderia estilizar isso aqui? A gente volta aqui para o nosso arquivo exercício.css e agora a gente precisa ativar o Flexbox nessa nossa lista de carros. Então, nós precisamos utilizar o display flex no nosso elemento que equivale ao container, que é o nosso elemento cards, tá? Então, aqui dentro eu ativo aqui o display flex e ao salvar, os cards já ficam um ao lado do outro. Só que eles ficaram muito colados, né? Então, nós já sabemos que nós podemos utilizar a propriedade gap para dar esse espaçamento. Eu vou colocar aqui um espaçamento de 20 pixels. Perfeito? Com isso, os nossos cards já ficaram separados. E agora, pessoal, só para dar um pouquinho mais de volume para nossa página, eu vou duplicar essas imagens para a gente ver como ficaria se nós tivéssemos mais cards aqui. Então, eu vou copiar esses 3 cards, eu vou replicar eles aqui, vou dar um Ctrl V e vejam que quando eu salvei, os outros 3 continuaram aqui ao lado desses nossos outros cards. E eles estão se adaptando aqui ao tamanho da nossa tela. Então, se eu colar mais 6 cards aqui, eles vão ficar dessa maneira. Por padrão, todos os itens vão tentar se ajustar ao tamanho total do container, tá, pessoal? Mas aí, se nós voltarmos aqui no exercício.css, vocês vão ver que dentro da nossa class card, eu estou especificando explicitamente a largura de 350 pixels. Então, na verdade, cada card desse deveria ter 350 pixels. E se ele atingisse aqui o tamanho total, a largura total do nosso container, os próximos iriam vir para baixo. Mas para que o Flexbox faça isso, você precisa configurar isso através da propriedade Flex Wrap, e aí nós informamos wrap, e dessa maneira ele respeita a largura que nós definimos para cada card, e quando ele atinge o máximo de itens em uma linha do container, o outro card é criado logo embaixo. E nós temos agora uma exposição de carros na nossa página HTML, feita de uma forma simples e bem prática, utilizando o Flexbox. E o que mais dá para a gente fazer aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte: vou utilizar aqui um background color black para nós pintarmos aqui o fundo do nosso container. Vejam que por padrão, os nossos itens aqui do container, eles são criados da esquerda para a direita, e nossos primeiros cards aqui, eles ficam colados, né, no canto do nosso container. Agora, pessoal, vamos mexer no alinhamento dos nossos itens. Então, nós podemos alinhar horizontalmente, através da propriedade Justify Content. Então, digamos que eu queira alinhar todos os itens no centro do container. Ou, se você quiser, você pode utilizar Space Around. Ele fica distribuído de maneira mais organizada. Ou então, o Evenly. Ele dá um espaçamentozinho maior aqui nas laterais.
na maioria das vezes nós precisamos testar mesmo, olhar e verificar qual alinhamento é o que se adequa melhor na nossa página. Por exemplo, eu gostei bastante desse alinhamento, mas aqui no final eu já achei que ficou estranho, não ficou bom para mim. Então eu poderia utilizar o outro, o around, também para mim não ficou bom. Eu poderia utilizar o space between, tá? O between também não achei que ficou legal. E se eu colocar o center, tá? O center ele dá uma margem maior aqui, um espaçamento maior nas laterais, mas aqui no meio ele fica bem centralizado. Então, para mim, na minha opinião, o que mais me agradou foi o Justify Content Center. Alinhamento vertical não é necessário, até porque nós já estamos ocupando todo o espaço do container, então não tem nem o que alinhar verticalmente. E com isso, pessoal, nós encerramos a aula 3 do curso de CSS. Nós aplicamos muito rapidamente e de forma bem prática e simples o Flexbox no nosso exercício que nós iniciamos na aula anterior, na aula 2, e finalizamos aqui nessa aula 3. E tivemos esse resultado com o Flexbox. Dá para fazer esse visual de outra forma sem utilizar Flexbox? Dá para fazer, mas sem dúvida o Flexbox ele veio aí para facilitar o nosso trabalho, onde nós podemos criar um layout desse utilizando poucas linhas de código. Então o Flexbox é muito útil, muito prático e ele torna o seu desenvolvimento mais ágil, sem dúvida.